Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritismo 4.0. Espero que todos estejam bem. Peço que, caso gostem dos vídeos, deixem seu like, se inscrevam no canal, pois isso nos ajuda muito. Temos vídeos toda quarta e todo domingo e em breve traremos uma surpresa para vocês, um convidado especial que vai nos falar sobre temas com certeza muito importantes. Fiquem de olho. O tema que nos é proposto hoje, eu fico muito feliz de poder falar deles, pois particularmente eu sou um grande fã, eu sou um grande adepto dessa mensagem que nós vamos discutir hoje. As cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram mensagens destinadas a povos específicos na antiguidade, ao povo hebreu, aos romanos e assim por diante. E essas cartas elas se encontram no Novo Testamento da Bíblia, assim como os 4 evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João e Atos dos Apóstolos. Porém, precisamos, para começar a entender as cartas de Paulo, precisamos começar entendendo que elas são diferentes dos evangelhos que temos no Novo Testamento. Os 4 evangelhos nos trazem a mensagem de Jesus, inclusive com as mensagens ditas pelo próprio Cristo. Os evangelhos nos trazem a história de seu nascimento. Temos um período que é um grande mistério até hoje, da juventude, adolescência, começo da vida adulta de Jesus. Temos um gap aí, um espaço que aí não temos certeza do que aconteceu. E até que chegamos no momento mais conhecido da história do Cristo, quando ele funda o seu ministério até a sua crucificação. Então os evangelhos eles nos trazem a mensagem do Cristo para o seu apostolado e para o povo. Nos trazem aquelas parábolas maravilhosas, profundas, aquelas mensagens de amor, aquelas mensagens de ternura. Então podemos dizer que os evangelhos são as próprias palavras do Cristo, os próprios ensinamentos, a doutrina cristã está inserida ali, nesses evangelhos. Porém, as cartas de Paulo são um pouco diferentes. Paulo, ele foi um doutor da lei, que inicialmente não se chamava Paulo, mas sim Saulo. E Saulo, como nos é trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra-prima chamada Paulo e Estevão, recomendo profundamente que quem não conhece esse livro, compre e dê um jeito de ler, porque é um livro que, olha, não há como não se emocionar lendo esse livro. Mas basicamente esse livro nos traz a história de Paulo. Paulo, que se chamava Saulo, era um doutor da lei, um exímio doutor da lei. E Paulo foi o primeiro perseguidor de cristãos. Muitos cristãos pereceram pelas ordens dessa pessoa, desse homem. E quando esse homem estava a caminho de Damasco para continuar a punição contra os primeiros cristãos, eis que ele tem aquela visão maravilhosa na estrada de Damasco. Saulo encontra
o próprio Cristo. E o Cristo pergunta a Saulo: por que me persegues? E Saulo, quando percebe aquela magnitude, percebe aquela luz, aquele Espírito maravilhoso que está na frente dele, percebe que aquele Espírito é Jesus e diz aquelas palavras que ficaram marcadas na história do cristianismo: Senhor, que queres que eu faça? E a partir desse momento, Saulo, que posteriormente se chamaria Paulo, o apóstolo dos gentios, se torna talvez o maior expoente do cristianismo, pois Paulo começa a propagar a mensagem de Cristo em diversas localidades. Se antes a mensagem do Cristo estava muito restrita a Jerusalém, Galiléia, aquelas regiões, é graças a Paulo que os evangelhos, a mensagem imortal de Jesus, é levada para todo o mundo antigo. É graças a Paulo que essa mensagem chega a Roma, o grande império da antiguidade. E a partir daí se propaga pelo longo da história. Então, as cartas de Paulo foram mensagens específicas a comunidades daquela época. E essas cartas traziam ensinamentos maravilhosos, traziam ensinamentos sobre a doutrina cristã. A mediunidade de Paulo foi usada de uma forma maravilhosa pela espiritualidade. Paulo conseguiu transmitir, mesmo nunca tendo visto Jesus em carne e osso quando esteve aqui, Paulo conseguiu transmitir a mensagem como se fosse um dos apóstolos originais que tivessem ouvido da própria boca do Cristo. E essas cartas até hoje, essas mensagens, elas se fazem presentes no nosso dia a dia. Elas foram escritas há 2000 anos, porém são atuais, porém se encaixam perfeitamente, pois essas mensagens elas também são atemporais. Como eu disse no início, se no começo elas foram escritas a povos específicos, hoje essas cartas podem ser chamadas não de cartas aos coríntios, não de cartas aos hebreus, aos romanos. Não. Essas cartas são cartas para a humanidade. Essas cartas são cartas para o planeta Terra. Pois nessas cartas está inserido todo o amor do Cristo. Nessas cartas está inserido toda a mensagem de ternura, toda a mensagem de gratidão e toda a mensagem de respeito, paz e todos esses sentimentos que Jesus veio acentuar em nós. Mas assim como Paulo foi um grande expoente do cristianismo através de suas cartas, nós podemos entender que essas cartas são para nós verdadeiros bálsamos, verdadeiros bálsamos de tranquilidade, verdadeiros locais de aprendizado.
ler as cartas de Paulo é como falar com Jesus. E elas não foram cartas fáceis de se escrever, pelo contrário. Essas cartas, para chegarem onde deveriam, houve muito suor, muito sofrimento, muita luta, mas muito amor. E dando um spoiler, o livro Paulo e Estevão conta com detalhes a elaboração dessas cartas e conta a história até o desencarne de Paulo, que é uma coisa que é difícil não chorar lendo essa história do que aconteceu após o desencarne desse homem que com certeza ajudou a moldar a história da humanidade. Queridos, recomendo a todos nós que possamos ler as cartas de Paulo com muita atenção, com muito amor, pois naquelas mensagens estão as mensagens do próprio Cristo para nós. Como Jesus disse a Ananias, Paulo era um vaso precioso para ele. Mas nós também somos vasos preciosos para o Cristo. E assim como Paulo propagou o Evangelho de Jesus, não só pelas suas cartas, mas pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelas suas palestras, nós também podemos propagar o Evangelho de Jesus através de nossas atitudes, de nossas palavras, pois também somos vasos preciosos para o Cristo. Muito boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.